a CID me deu a oportunidade de vamos buscar mais, vamos alavancar. Meu nome é Afonso Gonzaga, industrial do setor de fundição, eleito presidente da CID em 98, com término em 2001. Nesse processo houve todo um início de preparação para que nós realmente pudéssemos mostrar, principalmente o setor empresarial, a importância da CID. Que eu, como presidente da CID, fui presidente do CONSIDER. O CONSIDER é um conselho da Federaminas, onde você trata as associações daquela região. Então a minha relação de Juatuba a Piuí, de Oliveira a Lagoa da Prata era muito grande. Eu tinha contato, e naquela época nós tivemos o Brasil Empreendedor, quer dizer, houve uma sinergia. A CID me proporcionou a oportunidade de ser presidente da FIENG regional por 16 anos. A CID me ajudou a estar presidente do Sindicato da Indústria de Fundição durante 24 anos, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Fundição por 6 anos, presidente do Sindicato da Indústria da Fundição do Estado de São Paulo por 6 anos, presidente do BRICS Foundry Association por 2 anos. Eu diria que praticamente 60% dos estados brasileiros estiveram por aqui para conhecer o trabalho que a CID começou e que desenvolveu principalmente na época do Brasil Empreendedor. Primeiro, equipe. Eu não poderia fazer um relato da minha passagem pela CID de tudo aquilo que nós programamos como equipe de trabalho. Nós nunca deixamos, nós tivemos, por exemplo, o Márcio Mourão, que foi meu vice-presidente institucional, que me ajudou a construir aquilo que nós queríamos para o empresário. Eu tive um diretor executivo, que foi o Paulo Furtado, que veio da EMOP, que me ajudou nessa relação política e aproximar as pessoas dos empresários. Eu tive uma Regina que ficou aqui por muito mais tempo, eu tive as Jussaras, são 2 Jussaras, a Rita que está aqui até hoje, o Vanderlei que foi o financeiro, enfim. Essa equipe ela foi muito sólida, ela foi muito bem vivida para a gente fortalecer a equipe. E com isso o respeito vem a cavalo. Então ninguém faz nada sozinho. Era muito assim, muito pessoal, cada um fazia o que podia, né, da maneira com que aquele grupo da diretoria decidia, mas era mais ou menos isso. E a relação sempre foi muito importante, sempre foi casa aberta para defender os direitos, né, tanto dos empresários como também dos trabalhadores. Aqui se construiu o Sinvesd nasceu aqui dentro, o Sinduscon nasceu aqui dentro. Então, assim, entidades importantes que fazem parte do conteúdo da associação e, consequentemente, foi um sucesso. Distrito Industrial foi um caos para todo mundo. Quer dizer, o Distrito Industrial foi prometido lá em 1975, o Eldorado da fundição, o Eldorado da indústria. Quer dizer, sofreram lá pelo menos 30 anos. Quer dizer, vieram prefeitos, eu não citaria nome porque muitos ajudaram, mas ali foi um sacrifício. Quer dizer, você trazia um investidor aqui, você pensava 2 vezes se você levaria no distrito ou não. Quer dizer, fizemos isso tudo conversando, discutindo,
Eu volto a falar da educação, nós trouxemos o SESI para alfabetizar os funcionários do Distrito Industrial. Quer dizer, pessoas que nunca tinham visto um diploma, receberam um diploma de 4º ano naquela época. Recebiam um prêmio da FIENG por essa ação que foi feita na época. O mais importante também são as comissões, são as reuniões que nós fazemos com os empresários, aqueles que estavam dispostos a ajudarem a concretizar algo que seria muito importante para eles. Essa equipe, né, essa comissão do Distrito Industrial, por exemplo, era o nosso norte. Ali a gente buscava o que o Distrito Industrial estava precisando, o que nós tínhamos que cobrar do prefeito, o que nós tínhamos que falar para o empresário, para a gente poder dar força juntamente, principalmente na área estadual e federal. Quer dizer, na nossa época criou-se o outro Distrito Industrial, nós tínhamos o Jovelino Rabelo, criamos aliás, foi na presidência do Zé Maria Nogueira que instalamos o Distrito Industrial Antônio Martins Guimarães. E assim, sempre trabalhando o benefício do empresário. Fala, porque se você não falar, nós não vamos saber o que há necessidade de fazer. Sempre tivemos uma preocupação enorme com a questão da segurança. E a CASP nasceu na minha gestão, nasceu dentro da CID, juntamente com o coronel Alberto Gentil. Quer dizer, praticamente em Divinópolis, primeiro o patrocínio, depois Divinópolis, começou então a união da segurança. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, enfim, todas as seguranças junto discutindo as mesmas dificuldades que sempre tiveram. Uma outra entidade que nasceu também na minha gestão foi a PAN, que é uma associação de amparo aos necessitados. Juntamente com a Polícia Civil, a gente trabalhava muito, naquela época nós recebíamos muitas pessoas necessitadas de outras cidades, uns realmente com necessidade, outros sem necessidade, que vinham de Kombi, trocavam de roupa e chegavam dentro da cidade para angariar recursos. Nós conseguimos naquela época sanar praticamente com todos aqueles que vinham de fora, mas trabalhamos muito, principalmente no centro do migrante, onde a gente levava o pessoal para dar banho, alimentação, conduzia a pessoa para uma vida mais... O mais importante também são as comissões, são as reuniões que nós fazemos com os empresários, aqueles que estavam dispostos a ajudarem a concretizar algo que seria muito importante para eles. Então, quando eu iniciei a minha gestão, convidado na época, eu sucedi ao João Teixeira e eu já era vice-presidente da indústria, atendia muito mais ali o Distrito Industrial, mas já estava sempre muito imbuído de buscar o desenvolvimento. O nome da CID, ele sempre foi muito respeitado, ele sempre foi tratado de uma maneira diferenciada, inclusive das outras entidades. Eu fui presidente da CID e depois fui presidente da FIENG. E a minha relação com a FIENG foi muito prazerosa. A CID foi reconhecida na região, quase que um sistema a CID, que era o nosso sonho na época do Márcio Mourão. Por quê? Era agregar todas as entidades da região dentro de um pacote, vamos dizer assim, e dentro do Brasil Empreendedor nós conseguimos fazer isso, que era ajustar as pessoas, falar a mesma língua, buscar oportunidades, trazer a essência do desenvolvimento para um mesmo palavreado. A gente tinha uma boa relação com o setor público, na época o prefeito era o Domingos Sávio, e a gente precisava buscar algo que pudesse mudar Divinópolis. Uma coisa que eu sempre lutei foi pela educação, porque a educação é a base de qualquer coisa. Em Divinópolis, naquela época, nós tínhamos a FADOM, a FACED, o INESP, mais nada. Como é que você busca melhoria quer seja na área tecnológica, quer seja na área de desenvolvimento, se você não tem uma boa base educacional? E aí tivemos a
ajuda do Dr. Luiz Fernando, de outras pessoas, de fazer esse contato com a Unifendas. Naquela época, a Unifendas estava buscando uma outra unidade em Betim, e eu tinha laços em Alfenas também. Fizemos contato, fomos lá, eu e o prefeito, conversamos com o Zé Velano e acertamos a vinda da Unifenas. O que aconteceu? Vindo a Unifenas, com 3 cursos que realmente não atrapalhou a ação das outras instituições, e mudou a cara de Divinópolis. Quer dizer, nós começamos a receber alunos, aí depois veio a Universidade Federal. Quer dizer, nós começamos a criar inteligência. Isso foi o ponto inicial da mudança. Não estou falando que as outras não contribuíram, mas isso houve uma reação com relação às outras entidades que melhorou em muito a qualificação, a quantidade de cursos, e não só em Divinópolis. Olha, eu estou no associativismo desde 1982, vocês não eram nascidos, né? Eu sempre fui um amante do associativismo. Eu acredito que todo empresário deveria repensar o seu planejamento com relação ao seu tempo em doar pelo menos 2 horas por mês para a sua entidade. É muito importante porque, veja bem, se juntos nós já temos dificuldade, separado muito mais. Aqui você tem homens e mulheres com as mesmas perspectivas, que é de crescimento, que é de desenvolvimento e de uma vida melhor. E nós estamos esquecendo de falar que hoje Divinópolis está na prateleira para o investidor. Quando nós começamos a negociar gás natural, sempre foi uma necessidade de mais uma energia, principalmente uma energia limpa. Nós fizemos a primeira reunião, o Marcelo Gonçalves era o secretário de Ciência e Tecnologia, irmão do Dr. Francisco, e ele nos recebeu em Belo Horizonte para a primeira conversa com relação ao gás natural. Quer dizer, 26 anos depois, o gás natural está finalmente chegando. Todo mundo teve a sua contribuição para fazer com que nós, hoje, né, nos colocamos à frente de uma oportunidade ímpar para o investidor. Nós temos hoje, no Brasil, 1.200 fundições. Tem N fundições que teriam a oportunidade de estar perto do ferro-gusa, perto do gás natural, energia sobrando. Nós teríamos uma oportunidade de poder transformar Divinópolis num canteiro de grandes obras para grandes empresas. A evolução da indústria, quer seja ela brasileira, mineira e divinopolitana, a partir dos anos 80, a evolução foi muito grande. E Divinópolis tem, por princípios, né, a metalurgia, a confecção, e o comércio. Se você pegar essas 3 bandeiras, elas fazem o PIB de Divinópolis. Então vamos partir, por exemplo, para a confecção. A evolução de Divinópolis na confecção, ela deixa toda e qualquer cidade que se atreveu a montar polo confeccionista para trás, porque a evolução foi muito grande. Sim. Quer seja em qualidade, quer seja em qualificação. Eu tive a oportunidade de conhecer 54 países, conheço praticamente todas as cidades brasileiras, e todo lugar que você vai, você vê uma confecção de Divinópolis. A mudança primeiro, a CID não tinha sede, né? A CID, o lote que gerou a construção dessa sede foi adquirido na minha gestão, foi doado pelo Domingos Sávio.
Aquilo era uma área que foi destinado à Câmara Municipal. Na época o doutor Djalma era o presidente da Câmara, e eles decidiram não construir. E ele me liga e fala: Afonso, arrumei um terreno para a CID. Eu falei: é mesmo? Muito obrigado. Não, você tem que pedir o prefeito, Domingos Sávio. E aí, você tem que pedir o prefeito Domingos Sávio. E aí eu liguei para o Domingos e ele se prontificou imediatamente a fazer a doação. E aí começou a gestão de tudo isso. Eu ganhei o terreno na gestão do Sérgio, ele ganhou o terreno do Distrito Industrial para construir a regional. Essa participação da CID no desenvolvimento de Divinópolis foi conquistado ao longo dos anos. Todos deixaram a sua contribuição. Nós temos 5 universidades de primeira linha, nós temos escolas de primeira linha, quer dizer, nós temos lazer, nós temos um polo extremamente importante da fundição de ferro e da fundição de alumínio. Nós hoje somos o maior polo produtor de fundidos de utensílio doméstico da América Latina. Nós produzimos 45 mil toneladas de peças de alumínio para utensílio doméstico por ano. Isso é um número que nenhum outro país tem. Nós temos a fabricação do ferro gusa, que sempre foi a alavanca do desenvolvimento de Divinópolis. Então, eu vejo Divinópolis com uma potencialidade de se tornar muito mais do que uma princesinha do Oeste, muito mais do que um distrito industrial competitivo, mas uma cidade com abertura para receber N pessoas, investidores, para buscar não só as indústrias que aqui estão, mas outros segmentos, que com certeza será um sucesso. O povo de Divinópolis é muito trabalhador, é um povo muito capaz de realmente realizar aquilo que tem vontade.